Hello, folks. How are you today? I hope you are good. In today's class, we are going to talk about frequency adverbs. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os advérbios de frequência e como utilizá-los. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu ficar pequenininha aqui e ir aqui para o cantinho para não atrapalhar os slides. So here we have the question, how often do you study English? How often do you study English? Com qual frequência você estuda inglês? Então, os advérbios de frequência são as palavrinhas que nós utilizamos para falar a frequência de alguma coisa, né? When you read the sentence, I take a shower. Eu tomo banho. This is probably what you imagine, right? Então, isso aqui é provavelmente o que você imagina, uma pessoa que tem uma higiene, que toma banho, né? What if we change it? E se nós mudarmos essa frase? I sometimes take a shower. Sometimes significa às vezes. Então, eu às vezes tomo banho. The image in your head probably changes. Então, a imagem na sua cabeça provavelmente muda, né? Alguém que não tem muita higiene, que não cheira muito bem, né? Que não é muito bom de se estar perto, porque não cheira bem, né? What if we add the word never? E se nós adicionarmos a palavra never? Nunca. I never take a shower. The image changes even more. Então, a imagem muda ainda mais, né? Que nós temos aquele homem que ele nunca tinha tomado banho porque ele tinha medo. Vocês lembram disso? We can change a sentence by adding a frequency adverb. Então, nós podemos mudar o sentido de uma frase só adicionando um advérbio de frequência, vocês perceberam? I always take a shower. Eu sempre tomo banho. 100%. Eu sempre tomo banho 100% das vezes. Todos os dias. I sometimes take a shower. Eu às vezes tomo banho. Então, 50%. 50% das vezes ali, de vez em quando. I never take a shower. Eu nunca tomo banho. 0%. 0%. Eu nunca tomo banho. Então a gente nota, né, que o advérbio de frequência ele tem esse poder, né, de mudar completamente o sentido de uma frase. Então temos que, né, ter cuidado conforme que nós usamos eles, porque uma frase ela pode mudar completamente só adicionando ele. Aqui nós temos uma tabela dos advérbios de frequência, tem outros, tá? Mas esses aqui são os mais utilizados. E ele vai do always, que significa 100%, até o never, que é nunca. Dentro dessa tabela, nós temos os meios termos, né? Então, I always, always significa sempre. Usually, usually, quase sempre. Usualmente. Often, frequentemente. Often tem esse T mudo aqui, tá? A gente não lê ele. Often. Sometimes, às vezes, né? Occasionally, occasionally, ocasionalmente. Rarely, rarely, raramente. E never, nunca. Tá? Repeat after me. Always, usually, often, sometimes, occasionally, rarely, never. E aí nós temos uma regra. This is how you form sentence with the frequency adverbs. Então, é assim que nós formamos frases utilizando os advérbios de frequência. Primeiro de tudo, o sujeito da frase, quem é que está realizando a ação. Então, I, you, he, she, it, we, they, my mother, my cousin, my boyfriend, Ana, Carla, Vitória, João, quem for que nós estivermos falando ali. Em seguida, the frequency adverb.
o advérbio de frequência. Então, always, never, sometimes, aquelas palavrinhas que nós acabamos de aprender. Em seguida, o verbo, a ação que nós queremos falar que essa pessoa faz, né? Com qual frequência essa pessoa faz, é aqui. E aí, se nós tivermos um complemento da frase, ela vem logo depois do verbo. I rarely take a shower before breakfast. Eu raramente tomo banho antes do café da manhã. Então, I, o sujeito. Rarely, o advérbio de frequência. Take, o verbo. A shower before breakfast, o resto da frase. I usually take a shower at night. Então, I, o sujeito. Usually, the frequency adverb. Take, o verbo, e a shower at night, o complemento da frase. Aqui, ó, before breakfast, at night, são como se nós quisermos falar o período em que a frase, em que aquela ação é feita, né? Então, antes do café da manhã, à noite. Isso aqui vem sempre no fim da frase, tá? When the sentence has verb to be, it's a different order. Então, quando a frase tem um verbo to be, é uma ordem diferente. Então, aí primeiro vai vir o sujeito e isso continua. Depois o am, o are ou o is, então, depois o verbo to be. E só então o advérbio de frequência. Então, o verbo to be ele tem preferência. Ele tem preferência antes do advérbio de frequência quando ele aparecer numa frase. E aí o complemento da frase no final, tá? Então, I am never late for class. I, o sujeito, am o advérbio de frequência, am o verbo to be, desculpa. Never, o advérbio de frequência e então o complemento da frase. We are always happy in this class. Nós sempre estamos felizes nessa aula. Então, we, o sujeito, are, o verbo to be, always, o advérbio de frequência e happy in this class, o complemento da frase. Então, se na frase tiver um verbo to be, ele vai vir antes do advérbio de frequência. Se não tiver, aí vem o advérbio de frequência logo após o sujeito. Vamos ver como isso fica na prática. Let's practice. Então, aqui nós temos que adicionar esses advérbios de frequência nessas frases. Então, she goes to work by bus. Ah, você lembra por que tem esse ES aqui? Porque nós estamos falando sobre frases no presente simples. Então, frases que estão falando sobre rotina, sobre fatos, sobre hobbies, que estão no presente. E elas estão alteradas, o verbo está alterado porque está falando de he, she ou it. Então, está falando da terceira pessoa do singular. Então, por isso nós temos o ES aqui no O. Lembrando, então, da regra. Quase sempre nós vamos acrescentar S, como é o caso aqui de visits. Quase sempre. Mas se o verbo terminar em O, CH, SH, X ou Z, nós vamos acrescentar ES. E se eles terminar com Y e antes do Y tiver uma consoante, nós vamos remover o Y e acrescentar IES, ok? Então vamos lá. She goes to work by bus. Ela vai para o trabalho de ônibus. Nós temos que inserir o sometimes. Então, não tem verbo to be aqui, então ele vem logo depois do sujeito. Vai ficar She sometimes goes to work by bus. Ela às vezes vai para o trabalho de ônibus. He visits his family. Aqui nós temos que adicionar o advérbio often, frequentemente. Então, ele frequentemente visita a família dele. He visits his family. Tem verbo to be? Não, né? Então, vem logo após o sujeito. He often visits his family. Aqui, never, nunca. I am angry at my best friend. Eu nunca estou brava com a minha melhor amiga. Tem verbo to be, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? O never vai vir antes ou depois do verbo to be? Depois, né? Então, I am never angry at my best friend. Próximo, usually. Quase sempre, usualmente. They travel in the summer. Eles viajam no verão.
Então, they usually travel in the summer. Eles usualmente viajam no verão, quase sempre. Always we are happy in English class. Nós estamos felizes nas aulas de inglês, na aula de inglês. Tem o verbo to be, então o que que nós fazemos? O always vem antes ou depois do verbo to be? O que que tem preferência? O verbo to be, né? Então ele vem antes. We are always happy in English class. You eat junk food. Junk food significa besteira, porcaria, né? Assim, comidas assim que não são muito saudáveis. Então, você come besteiras. You rarely eat junk food. Você raramente come besteiras. Agora, quando nós queremos perguntar sobre a frequência de uma ação, when we want to ask about the frequency of an action, we can use how often do you? Então, how often significa com qual frequência. How often do you? Com que frequência você? E aí terminamos a pergunta, né? Então, vamos fazer algumas dessas questões na prática. Então, vamos lá. How often do you say I love you? Com qual frequência você diz eu amo você? Se eu for responder no meu caso, né? I always say I love you. Eu sempre digo eu te amo. How often do you fish? Com qual frequência você pesca? I rarely fish. Eu raramente pesco. E se nós perguntássemos sobre he, she ou it, né? Se eu perguntasse assim, how often. Se eu quisesse perguntar com qual frequência o seu namorado diz eu te amo. Seu namorado. How often does your boyfriend does how often does your boyfriend opa, say I love you? Por que esse does está aqui ao invés de do? Porque nós estamos perguntando do seu namorado e o seu namorado é quem? He, né? Então é ele. Quando nós estamos fazendo perguntas sobre he, she ou it, ao invés de do, nós vamos usar does. He always says I love you. Ele sempre diz eu amo você. Por que seis? Seis significa dizer, né? O Szinho aqui aparece porque quase sempre o S vai ser colocado no verbo em frases afirmativas, né? Na verdade, sempre vai ter uma alteração no verbo em frases afirmativas. Quase sempre nós adicionamos S. E aqui, nós, apesar de terminar em Y, tem a letra A que é uma vogal, então nós vamos acrescentar S. He always says I love you. He never says I love you. Ele nunca diz eu amo você. Então aqui, apesar de never significar nunca, a frase continua sendo afirmativa, tá? Então por isso tem alteração no verbo. Próxima pergunta. How often does your mom cook? Com qual frequência sua mãe cozinha? She always cooks. Ela sempre cozinha. How often do you get angry? Com qual frequência você fica brava? I never get angry. Se eu fosse perguntar, how often does your dog take a bath? Ou take a... Com qual frequência seu cachorro toma banho? It sometimes take a bath. Takes a bath. Ele às vezes toma banho. Ok?
Então, se nós estivermos fazendo uma pergunta sobre a frequência, nós vamos usar how often. Mas, temos que ficar atentos se essa pergunta é sobre você ou sobre he, she ou it, sobre qual sujeito que essa pergunta está sendo feita. This is very easy, right? Isso é bem facinho, bem tranquilo e muito útil no nosso dia a dia. A gente pode usar bastante isso. Você pode repetir frases na sua própria cabeça, falando sobre a frequência em que você faz as coisas no seu dia a dia, né?